de estar aqui convosco hoje de manhã para falar, na verdade, de pelo menos algumas coisas que aqui estão. Eu gosto muito da utopia, do pragmatismo, do humanismo no tempo da tecnologia e do facto de querermos colocar as pessoas em primeiro lugar. Portanto, de vir a um encontro que tem que ver com a indústria, tem que ver com ciência, técnica, mas como é que as pessoas ficam em primeiro lugar. E eu acho que fizeram bem em lembrar-se de trazer aqui alguém que fala em nome das orquestras, porque as orquestras são um lugar de excelência onde nós pomos as pessoas em primeiro lugar. E eu acho que não nos devemos esquecer disso quando trabalhamos em equipa. Se trabalhamos em equipa, e eu acredito que aqui todos o fazem, a orquestra pode ensinar algumas metáforas curiosas. Eu acho que a nossa profissão, e digo nossa, daqueles que trabalham uns com os outros, sem saber o que é que faz cada pessoa nesta sala, assenta sempre em 3 pilares. O primeiro desses pilares é muito evidente e vai ser muito discutido aqui, vai estar em evidência, é óbvio, é o conhecimento, são os hard skills puros e duros, é aquilo que separa as águas, é aquilo que distingue, em primeiro lugar, um contabilista de um advogado, de um padeiro, de um canalizador, é o conhecimento que temos e que adquirimos. Mas como sabemos, e como foi já referido o aluno que copia relatórios para um teste ou que vai ao ChatGPT, o conhecimento hoje em dia, mais do que nunca, está ao alcance de um clique. Ele já estava nas enciclopédias, já estava nos livros, mas agora está mesmo à distância de 10 segundos. Portanto, nós sabermos muito, termos muito conhecimento, não é que não seja importante ou menos importante, mas não é autossuficiente. Isso não nos define enquanto profissionais. Nós, com o conhecimento, temos que ter um segundo pilar fundamental, que é a capacidade de interpretar o conhecimento. A capacidade de, até mesmo num chat GPT, gerar os prompts corretos. Portanto, nós temos que conseguir monitorizar o nível de raciocínio que está a interpretar a informação. E quando falamos de interpretação, na verdade, estamos a falar de músicos, praticamente. Dizer que a Maria João Pires é uma boa intérprete de Chopin, está tudo dito. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que com o conhecimento que ela tem, portanto, com os seus hard skills, que é o domínio técnico do instrumento, aquela pianista toma boas decisões. Ela raciocina de forma inteligente, é única, e isso faz dela uma melhor intérprete. E é engraçado que 2 profissionais podem ter estudado com os mesmos professores, têm os mesmos diplomas, têm exatamente os mesmos hard skills, perante um desafio igual vão tomar decisões diferentes. E nós vemos, por exemplo, a 9ª Sinfonia de Beethoven, na minha interpretação dura 60 minutos, na interpretação de outro maestro dura 65 minutos. Estamos a falar da mesma música, as mesmas notas, o mesmo conhecimento para dirigir aquela peça, mas diferentes decisões que levam a uma interpretação muito contrastante. E podemos pensar que alguém que tenha estes 2 pilares de forma robusta, tem muito conhecimento e toma excelentes decisões com o conhecimento que tem, é um profissional que está preparado para uma carreira de grande longevidade e grande sucesso, a trabalhar em equipa e tudo mais. E eu quero-vos mostrar um exemplo de um maestro, que é um grande maestro, Ricardo Muti, claramente sabe o que quer, tem muito conhecimento, ele está a dirigir de memória, não olha para a partitura e claramente raciocinou. Portanto, ele está a tomar decisões. E quero que vejamos este maestro a trabalhar. Imaginem que são a orquestra deste maestro e vamos tentar perceber o que é que falta aqui. Ora, vejam. Enfim, ficamos com uma ideia interessante. Ele está a dirigir a abertura de uma ópera, do Don Giovanni, de Mozart, e o lugar onde ele está é um bocadinho parecido com o lugar onde eu estou. Se vocês fossem a minha orquestra e eu fosse o Ricardo Muti, eu tenho os músicos à minha frente, no fosso da orquestra, e estou a olhar para o palco. Os músicos estão um bocadinho por baixo, mas como isto é a abertura da ópera, as cortinas ainda estão fechadas, portanto não há nada para ver em palco. E a primeira coisa que me salta à vista é o facto de que este maestro tem a sua orquestra à frente, mas está sempre a dirigir desta forma. Portanto, ele projeta o olhar por cima dos seus músicos, o que transmite uma mensagem que é: há qualquer coisa mais importante do que vocês, eu não posso dar-vos atenção. Mas ao olhar por cima dos músicos, ele está a olhar para uma cortina fechada. Portanto, na verdade, não há nada mais importante. É uma escolha que ele toma de dirigir por cima dos músicos. E não só dirige por cima dos músicos, é como se eu viesse aqui falar convosco sempre olhar assim, portanto, vocês sentiriam que são pouco importantes para mim, ou que tanto me faz, que estejam com atenção ou não.
Para além disso, ele tem um estilo de direção que é facílimo de tocar com ele, que é um estilo quase militar. Portanto, isto começa com um grande acorde, tumba, vocês tocam aqui, isto significa que ninguém para de tocar, todos aguentam o som, há um flautista que está a ficar sem ar, não me interessa, aguentas o som, e aqui todos cortam o som. E não só nós percebemos quando é que é para tocar e quando é que é para parar, como percebemos o que é que nos acontece se não pararmos de tocar. Portanto, isto é, literalmente, é um maestro que tem a orquestra na mão e que está a tratar a orquestra um bocadinho como se fosse o seu algoritmo. Portanto, ele está a introduzir dados, ele está a lançar informação e está a receber exatamente aquilo que espera. Portanto, os músicos dele são um bocadinho peões neste jogo da direção de orquestra. Qual é o pilar que lhe falta? Ele é um grande maestro, atenção, ele toma grandes decisões e sabe dirigir as orquestras e, como disse, é muito fácil seguir um maestro assim. Podem vê-lo aqui a dirigir, é engraçado, porque mesmo quando ele tem as orquestras acima dele, o esforço que o homem faz para olhar por cima da orquestra, portanto, ele deve ter um excelente osteopata para lhe tratar daquela cervical, mas, evidentemente, o que está aqui em falta é a empatia. Portanto, aquilo que nós chamamos os soft skills, que de soft não têm nada. A empatia, para mim, não é sorrisos, não é amiguismo, não é oferecer cafés aos colegas. Empatia é a capacidade de ler a sala, de interpretar o que é que as pessoas à nossa volta têm para nos dar. Empatia é algo tão simples como perceber se a minha orquestra está cansada ou motivada, se está desgastada ou se está com vontade e capacidade de trabalhar. E ignorar a empatia, ou prescindir da empatia, pode funcionar no curto prazo, mas vai ter o seu preço a médio e longo prazo. Porque se nós trabalhamos uns com os outros, se nós somos pessoas, nós vamos inevitavelmente ter de nos relacionar uns com os outros. E nas orquestras, todas as orquestras, o melhor e o pior que têm são as pessoas. Não é a qualidade dos instrumentos, não é a acústica da sala, não é os salários que pagam, tudo isso é importante. Mas no fim de contas, quem toca são as pessoas. E, portanto, prescindir da ligação com as pessoas, da capacidade de as trazer connosco, vai dar grandes problemas. E o maestro Riccardo Muti teve esses problemas. Ele era, neste vídeo, o maestro diretor do Teatro alla Scala, em Milão, e num ato que nunca tinha acontecido nos mais de 200 anos de história daquele teatro, os músicos todos juntaram-se, foram falar com o board e disseram: o maestro é incrível, mas nós também somos incríveis. E sentimos-nos uns matraquilhos. Portanto, ou o maestro ou nós. E ameaçaram demitir-se todos, em bloco, toda a orquestra, e, portanto, ele acabou por ficar sem o emprego que o vimos aqui a fazer. Outra coisa interessante é que nós somos autossuficientes nestes dois primeiros pilares. Eu só dependo de mim próprio para adquirir conhecimento, só dependo de mim próprio para tomar boas decisões, mas a partir do momento em que o meu trabalho se faz com alguém, eu dependo de outra pessoa. Eu não consigo fazer tudo sozinho. Nenhum grupo pode estar assente em individualidades. E, portanto, a empatia, na verdade, não é um soft skill. Ela é fundamental e, muitas vezes, eu vou mostrar aqui alguns exemplos breves, é precisamente este lado que salva as situações e que salva o dia. Agora, uma forma diferente de liderar a orquestra. Eu quero-vos mostrar o 8 e o 80. Vamos ver como é que o Leonard Bernstein dirige uma orquestra e porque é que isto é tão importante e tão contrastante com o caso do Riccardo Muti. Ora, vejam. Ficamos com uma ideia, mas eu quero-vos mostrar como é que acaba este concerto, porque é igualmente importante e depois já vou falar daquilo que está a acontecer.
Começo pelo fim. Eu não sei se já foram, imagino que sim, concertos de orquestra. Há um protocolo na forma como se faz o agradecimento, quem é que agradece primeiro, etc. Normalmente, o primeiro agradecimento, a primeira vénia, é do maestro, que para já esteve de costas para o público o tempo todo, portanto está na hora de dar a cara, e é a pessoa que responde pelo grupo, pelo todo. Portanto, se estão a aplaudir a interpretação da orquestra, o maestro é aquele que, em primeiro lugar, recebe esse aplauso. Portanto, a prática convencional é: a orquestra acaba de tocar, o público aplaude, o maestro vira-se para o público, pode ou não descer do pódio, depende, e faz a sua primeira vénia. E a primeira vénia é dele. Fica ali 2, 5, 10 segundos, normalmente sai do palco, depois volta a entrar, o público continua a aplaudir, e aí é de bom tom fazer um gesto que levanta a orquestra. Portanto, os músicos levantam-se das cadeiras, e isto quer dizer que agora o aplauso é para todos. Isto é a prática desde há séculos. O que o Bernstein faz é muito diferente, como vimos. Assim que a orquestra acaba de tocar, o público aplaude, e ele faz este gesto. Um grande beijo aos músicos, como quem diz: adorei fazer isto convosco. Temos que fazer isto mais vezes, foi mesmo muito bom. E quando ele se vira, ele dá logo uma mão ao concertino da orquestra, que é o violinista principal, o músico número 1 da orquestra, e com a outra mão ele vai agarrar ali o violoncelista, que não está à espera disto. Está com o arco numa mão e o violoncelo na outra. De repente tem que pôr as duas coisas numa mão e dar a mão ao maestro. Portanto, isto é mesmo espontâneo. E ele faz a vénia de mão dada com os dois músicos. E mais mãos ele tivesse, mais músicos ele agarrava, é evidente. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que ele está a distribuir o aplauso. Quer dizer que aquele aplauso não é dele, o aplauso é de todos. E ele faz questão que os músicos se sintam participantes. Porque, como vimos, foram os músicos quem tocou tudo. O maestro é o famoso músico silencioso, não toca uma nota. Faz ações que são importantes, mas quem está, de facto, a trabalhar são os músicos. E ver o Bernstein a dirigir desta forma, não é, com as mãos nos bolsos, leva a crer que, afinal, dirigir orquestras é muito fácil. Porque estudar tanto se, afinal, basta estar ali, não é, de mãos nos bolsos, a dizer: olá, bom dia, que bom que veio, gosto muito de o ver trabalhar. Que forma de direção é esta? Ou que forma de transmitir informação é esta? Aquilo que vemos, o caso do Muti e o caso do Bernstein, são dois exemplos muito contrastantes onde se joga o controle e a confiança. Nós vemos que o Riccardo Muti quer ter 100% do controle. É aquilo que podemos chamar um control freak, não é? Que determina: vocês tocam aqui, vocês aguentam aqui, vocês cortam aqui. Portanto, toda a gente é um pau mandado daquele maestro. O caso do Bernstein é um caso da total confiança. E isto são dois valores que funcionam assim. Portanto, se nós temos 100% de controle, temos 0% de confiança. Quanto mais confiança, menos controle temos. E no caso do Bernstein, nós vemos que ele está presente no olhar, na expressão, ele está ali, ele está a dirigir, mas de uma forma muito confiante. É claro que a orquestra já ensaiou com ele, é claro que ele sabe que isto é a Filarmónica de Viena, uma das melhores orquestras do mundo. Os músicos conseguem tocar isto de olhos fechados. Portanto, ele está simplesmente a transmitir essa confiança e a dizer: mostrem-me o que é que valem. Portanto, provem-me quão bons vocês são. Eu já vos vi a trabalhar em ensaio, agora vamos fazer isto a sério e vamos divertir-nos. E onde eu quero chegar é o seguinte: se vocês fossem músicos de um destes dois maestros, com qual dos dois é que preferiam trabalhar numa base regular? Com qual é que preferiam fazer os concertos da vossa temporada? Não há respostas certas nem erradas. Mas eu pergunto, se calhar, não com quem é que preferiam trabalhar, mas com qual destes é que iriam trabalhar melhor? Porque também é difícil ser-nos dada muita confiança. Com essa confiança vem a nossa responsabilidade. E, portanto, aquilo que temos aqui é um mecanismo suave de um maestro que está a injetar essa confiança para trazer ao de cima o melhor dos músicos. São duas formas diferentes de atingir a excelência dos objetivos, mas lá está, com efeitos a médio e longo prazo muito diferentes. O Bernstein nunca foi despedido pelos seus músicos, pelo contrário. Agora, como é que se lida com o erro? O erro é uma coisa fundamental na música. O erro faz parte da natureza humana e fazer música é das coisas mais profundamente humanas que há. Nós tocamos instrumentos acústicos com a mesma técnica que se usava há 300 anos. Tocamos uns com os outros. Portanto, o erro não devia ser um bicho-papão. No entanto, nós ensaiamos e ensaiamos as vezes que forem precisas até conseguirmos tocar aquela passagem sem nenhuma nota ao lado, sem nenhuma nota desafinada, e, no entanto, o erro vai sempre encontrar-nos. O erro sabe onde é que nós vivemos, ele conhece o nosso código postal. Portanto, eu posso, em ensaio, perceber onde é que a orquestra está mais frágil, quais são as zonas que podem meter água, e eu vou trabalhar essas zonas intensivamente para ter a certeza de que não vai entrar nenhuma gota por ali e as gotas entram por outros sítios. Portanto, nós devemos ter uma relação, eu não digo de amor com o erro, mas pelo menos uma relação positiva. O erro não pode ser uma coisa incapacitante.
No entanto, há formas e formas de lidar com o erro. E uma vez mais, eu vou-vos mostrar exemplos extremos, para falar em sentido metafórico. Quero-vos mostrar como é que este maestro lida com o erro e porque é que a forma como ele lida com o erro é muito mais grave do que o erro em si. Ora vejam. Enfim, dá vontade de rir, mas na verdade, com o que eu vos vou dizer, vai dar vontade de chorar. O que é que está aqui a acontecer? Em primeiro lugar, há aqui um axioma, que é o homem está em níveis de empenho mínimos, olimpicamente mínimos. Portanto, ele está a dirigir a orquestra desta forma, está a segurar na batuta pela ponta. Portanto, eu não sei onde é que ele aprendeu isto. Portanto, digamos que a energia que ele está a transmitir não é propriamente grande e a desilusão é máxima. Portanto, para alguém que está a dar o mínimo, ele exige o máximo. E não só a desilusão é máxima, como ele para de fazer aquilo que está a fazer. Portanto, ele tem uma função, que é dirigir a orquestra, e há um músico que se engana, que é a primeira trompa, e ele desiste de dirigir a orquestra. Portanto, nós imaginamos o que é um piloto de um avião, ou um cirurgião, não é? Que está a meio de uma operação que é importante, e porque acontece qualquer coisa que é normal, é natural, atenção, isto é humano, essa pessoa de repente desiste. Não é? É mais importante demonstrar o seu descontentamento do que continuar a trabalhar. O erro foi uma nota errada, mas há um erro maior nesta forma de gerir o erro que vai queimar aqui várias pontes. A primeira ponte que se vai queimar é a ponte com o músico que errou. Errar é humano, eu não me vou cansar de dizer isto, e o músico sabe que errou. O erro saiu da boca dele, saiu do instrumento dele, ele sabe que se enganou. O maestro também ouviu o erro, os músicos da orquestra ouviram, o público provavelmente também ouviu. Aquilo que o músico não precisa é de um holofote em cima dele. Em tempo de guerra não se limpam armas, portanto o maestro até pode querer demitir este músico por justa causa, mas não vai ser aqui. Vai ter que ser depois do concerto. Ele vai chamá-lo ao camarim e vão ter a conversa que ele entender. Neste momento, aquele músico precisa de ser trazido para cima. Ao usar a técnica da humilhação, porque é disto que se trata, humilhar o músico, vocês riram, portanto há aqui um elemento cómico. Ao fazer isso, a probabilidade deste músico voltar a errar até ao fim do concerto acabou de aumentar exponencialmente. Portanto, se a ideia era afugentar o erro, parabéns, acabou de convidar ao desastre. A segunda ponte que se queima é com todos os outros músicos da orquestra, porque qualquer músico que está naquela orquestra, ao ver este tratamento, vai pensar, podia ter sido eu, e eu não gostaria de ser humilhado desta forma, à frente do público, eu não queria ter um holofote em cima de mim. E como seres empáticos que somos, como colegas, como amigos até, perante a injustiça, nós vamos sempre ficar do lado do oprimido, do lado do injustiçado. Portanto, ao fazer isto, esta brincadeirinha com um músico, este maestro acabou de se desautorizar perante toda a orquestra, porque a orquestra acaba de ficar com o músico, de forma subconsciente. Ninguém tem que falar sobre isto, mas é evidente. A terceira ponte que se queima aqui é a ponte com o público, que é o cliente desta empresa que é a orquestra. São as pessoas que pagaram um bilhete. E este público não é um público qualquer. Isto é uma orquestra alemã a tocar uma digressão no Japão. Portanto, estamos a falar de um público que está a receber um produto de excelência. Uma orquestra que vem da Europa para tocar Beethoven. Portanto, isto deve ser muito bom. Compram um bilhete muito caro e assistem a este espetáculo bizarro de, em pleno concerto, há um erro, o maestro deixa de dirigir, mas o que é que se passa aqui? Há aqui uma crise de confiança, eles dão-se mal. Portanto, sem saber o que é que se passa, eu, enquanto público, perdi a confiança nesta orquestra. Eu não sei se eles são bons ou maus, mas daquilo que eu vi, não são assim tão seguros, pelo menos. Portanto, ao gerir o erro desta forma, na verdade, o mestre comete um erro muito mais trágico. E o erro não deve servir para nos deitar abaixo, mas sim para nos fazer crescer, se tivermos um objetivo claro. Eu quero-vos mostrar uma vez mais o Bernstein. Como é que o Bernstein lida com o seu próprio erro? Tem que ver com atenção, porque o erro é muito subtil, vai-vos fazer rir, e este sim é um bom caso para rirmos. Ora vejam. Enfim, dá vontade de rir, acontece a todos, já me aconteceu também. É muito fácil, a batuta é muito leve, basta ela bater no bico da estante e lá vai a batuta a voar. Então, ele tem um acidente, tem um erro causado por ele próprio, ainda por cima, não pode dar as culpas a ninguém. O que é que acontece? Ele está muito, muito motivado. Eu não sei se repararam, a música está prestes a levantar a fervura, está a crescer, não é? Estamos quase a chegar ao topo da pirâmide e o homem está
tão motivado que ele vai chegar àquele objetivo. Ele até faz assim um gesto que é como se estivesse a levantar uma coisa e depois entrega a música e chegamos ao topo da pirâmide. É o sítio onde espetamos a bandeira. Os músicos todos estão a construir esse crescendo e de repente o mestre fica sem batuta e imaginamos que e agora vamos todos ficar a meio caminho. Claro que não, porque ele tem aquilo a que se chama eyes on the prize. Portanto, ele só tem olhos para o objetivo. Ele vai levar aquele objetivo, seja com, sem batuta, com as mãos, com o cotovelo, o que for preciso. Não tem, como outros maestros, eyes on the process. Nós muitas vezes achamos que temos eyes on the prize, porque sabemos bem o que queremos, mas na verdade perdemos-nos naquilo que é a microgestão, aquilo que é ser um control freak. E eu ouço muitas vezes maestros que me dizem não, eu quero controlar tudo porque eu sou perfeccionista. Eu preciso ter os detalhes todos como eu quero. E eu penso, não és perfeccionista, és um mau gestor de pessoas. Porque perdes-te nas batalhas erradas, dispersas a tua energia e não conduzes o grupo, porque lá estás perdido nas milhentas coisas. Portanto, os bons músicos voam por cima dos obstáculos. Eles não se desviam da sua trajetória, simplesmente adaptam aquilo que tem que se adaptar, porque a música tem que ser aquela. Nós temos que entregar aquele produto. Isso, para nós, é sagrado. E as nossas dinâmicas em grupo, nós vemos aqui algumas coisas. Por exemplo, colegas, líderes solistas, maestros, e pensamos que um líder é sempre um líder, um colega é sempre um colega, é sempre alguém que está ali numa posição mais cinzenta, o solista está a brilhar, e portanto uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na verdade, não é assim. Isto é como se fossem três mudanças que nós temos na nossa caixa de velocidades, que nos obriga, enquanto colegas, enquanto pessoas que trabalham juntas, a sermos empáticos e a entrar nos momentos certos. Portanto, nós vemos aqui um maestro, um líder que decide não liderar. Portanto, ele distribui a liderança por toda a gente. Vemos aqui pessoas que são más colegas. Um líder tem também que ser um colega, tem que estar nessa posição. O papel do solista é brilhar, é certo, não é conduzir. Muitas vezes nós confundimos aquele que brilha com aquele que lidera. Para que alguém possa brilhar, alguém tem que liderar, alguém tem que conduzir isso. E os músicos em ensaio sabem disto. Portanto, em diferentes momentos, eles entram nestas diferentes funções. E um bom maestro, uma boa orquestra, para além de ser um lugar feliz para se trabalhar, um lugar onde são tomadas boas decisões, onde há conhecimento e onde há empatia, é um lugar onde toda a gente tem estas três mudanças que usa no momento certo. Eu não tenho mais tempo, portanto vou-vos agradecer a vossa atenção. Espero que tenha sido interessante. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado.